Da Chico Xavier, Iris Coutinho do Bloch, nossa querida irmã, que veio estudar conosco que fora da caridade não há salvação. Capítulo 15, o item 1 a 3. Fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Encarnados, desencarnados, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Poder vir, porque, como você disse, eu vim para estudar também. Porque quando nós nos propomos falar sobre um assunto, um tema, nós temos que nos debruçar sobre ele e nos esmerar, né? Para poder falar bem, orientar bem. E assim, nós é que aprendemos. Dentre as muitas histórias que se conta de Jesus que não estão nos evangelhos, nós temos vários livros que contam, né? Histórias. Vem também nos trazer um fundo moral. Essa história que eu vou falar agora, eu não consegui foi buscar a fonte. Mas Divaldo Franco, ele psicografou uma mensagem chamada O Ilustre Visitante, de Rabindranath Tagore. Mas eu não vou ler o poema, embora eu tenha aqui. Eu vou contar a história como um mercador. Um rico mercador de Cafarnaum. Ele era extremamente rico. Tão rico que não se sabia o certo quanto ele possuía. Nem mesmo ele tinha noção do quanto que ele tinha. De quanto de riqueza ele tinha. Mas era uma pessoa muito infeliz, porque ele tinha medo de as pessoas se aproximarem dele por interesse, ou de levarem algo do muito que ele tinha, que ele nem sabia quanto que era esse muito. Ele vivia sozinho. E a solidão, ela é triste. Porque mesmo você vivendo cercado de serviçais no palacete, você tem que ter uma troca afetiva entre você e eles. Ou você estará sozinho no meio de muitas pessoas. E assim esse mercador vivia. E um dia, passando pelo lago de Genezaré, ele escutou Jesus. Jesus havia passado a noite pregando. Ele estava despedindo, se despedindo daquelas pessoas que haviam passado a noite com ele, dos seus apóstolos. E ele ouve ao longe a voz de Jesus. E a voz de Jesus mexeu com ele. Tocou em algum canto lá, no retorno, ali dentro dele. E ele ficou com aquela voz ecoando dentro de si. E ele busca então informações sobre quem era aquele homem. E ele fica sabendo daquele profeta que vivia a pregar por ali e que havia ido para outra cidade. Passado um tempo, ele fica sabendo que Jesus voltaria a Cafarnaum. Então, ele se atreve. Teve a ousadia de chamar um de seus serviçais, escreveu um bilhete, convidando Jesus para vir à sua casa, para cear com ele. O servo foi, e qual não foi a surpresa que ele volta, dizendo que sim, Jesus viria cear com ele. E marca o dia. Então, ele vai aos seus guardados, aos seus baús, tira a melhor prataria, as melhores peças, as mais ricas peças, de ouro, de louças, de prata, e manda limpar. E pede aos servos que limpem a casa, perfumem, e fazem aquela refeição para esperar Jesus. E a casa está perfumada, está limpa. Ele manda preparar uma cama bem macia para Jesus, porque ele espera que Jesus aceite passar a noite com ele. E prepara aquela ceia farta. Está tudo preparado. De repente, ele se sente tomado de um certo medo, um certo egoísmo. Ele não queria dividir Jesus. Ele quer Jesus só para si. Então ele faz uma coisa que ele não fazia há muitos anos.
Ele deu folga para os serviçais. Deu folga para todo mundo. Podem passar o resto do dia em casa, se divertir, voltar no dia seguinte. E assim ele fica sozinho. E ele vai procurar os incensários, as lamparinas de ouro que ele tinha guardadas. Acende, ilumina toda a casa. E espera Jesus. E fica ansioso. E vai ao portão e olha, Jesus não vem. E toda hora ele vai lá fora e olha, Jesus ainda não vem. E as horas vão passando. E ele percebe que Jesus não virá. Que já havia passado o horário da ceia, o horário marcado. Então, nele, aquele homem velho que todos nós ainda trazemos, pretende se revoltar. Mas algo havia se modificado na espera, naquela ansiedade por ouvir Jesus. Algo havia se modificado dentro dele. E ele se cala, né, abaixa a cabeça, fecha os olhos para se elevar em pensamento a Deus. E conversa com Deus, agradecendo a oportunidade de um dia ter ouvido aquela voz. A oportunidade de ter podido manter contato com Jesus, mesmo que por um bilhete, e poder ter o aguardado. Aí vai se deitar, vai se recolher e começa a apagar as lamparinas. Então ele ouve um choro. Choro alto vindo lá de fora. Ele vai abrir a porta. Recua assustado, porque lá fora há um leproso chorando. O que aquele leproso estaria fazendo ali? Porque eles eram proibidos de se misturar com as pessoas, de entrar nas vilas. No primeiro momento, ele pensa em recuar, fechar a porta, mas ele pergunta, o que você está fazendo aqui? Ele diz, eu vim com o meu grupo, mas a noite caiu e eu me perdi. Eu não sei mais o caminho, não consigo achar o caminho, está escuro. E eu gostaria de um pouso, um lugar. Eu poderia ficar aqui no degrau da sua porta para passar a noite, amanhã eu vou embora. E ele, amedrontado, assustado, né? Porque a lepra não tinha cura. Ele pensa em negar, mas aí ele se lembra que havia, eu ia receber Jesus, ele não veio. Há um banco lá atrás que ninguém mais usa, ele vai lá fora, lá atrás na área, dentro da sua casa, busca aquele banco velho, convida, coloca perto da mesa, fala assim, eu preparei um banquete, Jesus não veio. E bota o banco perto da mesa e convida o leproso a entrar. E ele recua, porque é preciso manter a distância. O leproso se assusta mais. Poxa vida, há quantos anos ele não comia assim? Acostumado a comer o que lhe jogam, quando lhe jogam. Ele se sentou e comeu coisas que ele nunca nem havia comido na vida. Quando ele termina, ele agradece e ele vai sair, mas desaba um temporal. Ele vira para o Senhor, para o mercador, e diz, a chuva, essa água, quando bate nas minhas feridas, dói e pode infeccionar. A dor é muito grande. Eu posso dormir aqui fora na varanda? Aí o mercador, já modificado, né, se sentindo diferente, ele olha para ele, ele lembra que ele havia preparado uma cama ali na sala, bem macia, as melhores cobertas para receber Jesus, mas Jesus não veio. Pensa assim, que mal lá, vai ficar aqui mesmo? Convida, oferece a cama para ele e ele se deita naquela cama macia. Uma pessoa que está acostumada a dormir no chão duro, em cavernas escuras, deita naquela cama macia, se cobre. E o mercador acaba de apagar
as lamparinas, se despede dele, deseja uma boa noite e vai se recolhendo para os seus aposentos. Quando ele está indo para os seus aposentos, ele percebe uma claridade muito grande, ele havia acabado de apagar as lamparinas, percebe uma claridade muito grande e se volta. Quando ele olha, as feridas já haviam sumido. Aquela face enegrecida, ferida, era a face de Jesus. E então, ao abrir a sua porta, ao abrir o seu coração, ele deixou Jesus entrar. Era Jesus que estava ali. Assim somos nós, todos os dias da nossa vida. Quantas vezes estranhos não se dirigem a nós? Rostos estranhos, rostos sujos, rostos feridos, rostos sofridos. E nós temos medo. Nós temos medo nas ruas, quando batem a nossa porta, quando alguém para no sinal e vem até nós, nos dirigir a palavra ou fazendo algum malabarismo, nós temos medo de abaixar o vidro do carro. Nós temos medo de dar uma informação. Nós temos medo quando um estranho se aproxima de nós, porque já achamos que vai pedir. E nós não queremos ter que dizer não, porque nós estamos sempre armados de um não. Não. Porque hoje em dia você sai para ir ao mercado, você sai da sua casa a pé até o mercado. Quantas pessoas nos dirigem a palavra, nos pedindo, ou nos vendendo alguma coisa? Então você diz, já comprei bala aqui, já comprei ali, se eu for comprar de todo mundo, como é que eu fico? E às vezes, é só dizer não, olhando nos olhos. Ô, meu irmão, eu já comprei ali. Ou eu já falei com você antes, ou eu não tenho aqui agora, ou eu não posso. E agradecer, mas olhar no olho do outro. Porque quando nós olhamos nos olhos das pessoas, nós mantemos um elo, nós tocamos o outro. E às vezes, tudo que nós precisamos é ser tocados. É bom quando a gente vai se dirigir a uma pessoa, ela nos olha e fala conosco, num serviço público ou num lugar que você vai pedir uma informação. Ou mesmo nós, quando estamos em um lugar estranho, numa cidade estranha, ou num bairro cujas ruas não conhecemos, nos dirigimos às pessoas, pedimos uma informação. É bom quando nos olham nos olhos, ou não recuam com medo. Mas nós recuamos, muitas vezes. E o outro é um filho de Deus, conforme vocês, conforme eu sou. É um irmão nosso. E nós nos esquecemos disso. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. No item 1, Jesus está pregando e ele diz: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Tive necessidade de abrigo e me abrigaste. Estive nu e me vestiste. Estive doente e foste me visitar. Estive na prisão e vieste me ver. Os discípulos e as pessoas ao redor perguntam: mas, mestre, quando foi que tiveste fome e lhe demos de comer, estiveste nu e lhe vestimos, tivesse sede e lhe demos de beber? E ele vai dizer: toda vez que vestires um irmãozinho menor, que deres de comer, que deres de beber, que assistires, que levares um remédio, um consolo, uma palavra, que fores capaz de ouvir o outro, dar um conselho, uma orientação, ensinar algo que você sabe para aquele que não sabe, é a mim que estarás fazendo. Então, durante a sua pregação, um doutor da lei
levantou-se para tentá-lo. Ele perguntou: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? E Jesus, sabiamente, lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como que lês? É a lei antiga, nos profetas, né? Essa lei antiga está no Antigo Testamento. E esse doutor da lei, sendo um doutor da lei, ele conhecia a lei. Então ele respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito. E o vosso próximo como a vós mesmos. Então Jesus lhe respondeu: Muito bem, fazei isso e vivereis, ou seja, terás a vida eterna. Mas esse doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, né, ele disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse. Jesus, então, vai lhe contar uma história, que é aquela história que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. Então, Jesus lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. Cobriram-no de feridas e deixaram-no meio morto, à beira do caminho. E eis então que, de repente, um sacerdote passava pelo mesmo caminho, também descendo, né, de Jerusalém para Jericó. E tendo notado, passou bem longe. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o, também passou longe. Mas um samaritano, que também descia de Jerusalém para Jericó, viajava, né, pelo mesmo caminho, passou, viu o homem caído e, tendo visto, ficou tomado de compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas e o enfaixou. E, pondo-o sobre o seu cavalo, levou-o a uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas que deu ao hospedeiro e lhe disse: Cuidai bem deste homem, e tudo o que gastardes a mais, eu vos restituirei em minha volta. Então, Jesus conta essa parábola e pergunta: Qual destes 3 vos parece o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Então o doutor lhe respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: E fazei o mesmo. Nessa parábola, nós, quando pensamos na caridade para com o próximo, pensando: poxa, o samaritano pegou o ferido, que era um desconhecido, passou azeite e vinho, porque o azeite limpa, unta as feridas, né? O vinho, por conter álcool, tem propriedades curativas, desinfeta, enfaixou as feridas, já que ele havia sido atacado por ladrões e levado uma coça. Os ladrões, não satisfeitos por levar a bolsa, levaram toda a sua roupa, provavelmente os animais, né, que ele estava montando, o animal que ele estava montando, bateram nele, quase o mataram e largaram ali, seminu, caído à beira da estrada. Um sacerdote é um homem do templo, é um homem da lei, e não teve misericórdia, porque ao sacerdote não era, né, lícito tocar num homem impuro, num homem sujo, num homem desconhecido. Por isso ele nem se aproximou, para não se sujar. O levita era também um padre da tribo dos levitas, mas também olhou e não se aproximou. E um samaritano, ele era da tribo da Samaria, e os samaritanos eram vistos pelos hebreus como um povo
à margem da lei dos hebreus. Porque naquela disputa de ter que ir a Jerusalém para adorar a Deus uma vez por ano, os samaritanos ergueram seu próprio templo e não iam a Jerusalém. Então eles eram tidos como pessoas de má fama, de má fé, pessoas impuras, né? E eram tidos como uma pessoa à margem, eram marginalizados pelos hebreus. Embora a Samaria também fosse uma das 12 tribos de Judá. Mas foi o samaritano quem recolheu aquele homem. Pensou, né, cuidou das suas feridas, o levou para uma hospedaria, passou a noite cuidando dele e ainda pagou ao hospedeiro para que continuasse a cuidar. Qual foi a caridade que o samaritano fez? Eu pergunto a vocês. Qual foi a maior caridade dele? Foi passar o vinho? Foi passar o óleo, enfaixar, levar? Qual foi? Qual foi o movimento de caridade que ele fez? A caridade, nós pensamos que é o dar de comer, o vestir somente. Mas o movimento, primeiro, ficou tomado por compaixão. É o movimento interno. É um movimento que quando nós olhamos o outro, pensamos, é meu irmão. É quando a dor do outro toca em mim. Eu vejo o outro como o meu próximo, como o meu irmão em Deus. E me deixo tocar pela compaixão. A compaixão é o móvel maior da caridade. E quando nós dizemos ali, aqui quando ele diz que eles desciam de Jerusalém para Jericó, Jerusalém era uma cidade sagrada, onde se ia adorar a Deus no templo. Jericó já era uma cidade mais movimentada, mais conhecida, mais voltada, vamos dizer, ao pecado. Então, olha o movimento de estar em cima e descer, como se você estivesse numa situação moral maior e estivesse descendo para Jericó. Assim passou um sacerdote, assim passou um levita, que também era um padre, e não se deixaram tocar pela caridade, pela compaixão, pela misericórdia. Agora imaginemos que naquela estalagem, a caminho de Jericó, que aquela estalagem fosse a única, que não houvesse outras. E o samaritano chega com aquele homem ferido nas costas e entra na estalagem. Quem poderia estar lá jantando? O sacerdote e o levita. E eles olham. Um samaritano socorreu aquele a quem eles haviam negado socorro. Justo um samaritano, um impuro. Deve ter mexido, né? A gente imagina que eles estivessem ali, né? Porque você precisava passar a noite numa estalagem. Provavelmente era a única na região. Então é provável que eles estivessem ali. Quando Jesus diz, e qual foi o próximo? Quem foi o próximo daquele homem? Ele está aqui colocando a caridade como a única forma de salvação, ou pelo menos como a virtude maior para a salvação. Porque nós não temos que amar o nosso próximo. E amar o nosso próximo, nessa parábola, é ter compaixão, é ter caridade. Então ele coloca a caridade como a primeira das virtudes. Se ela é a primeira das virtudes, assim as outras fazem parte dela. Por exemplo, a humildade, a doçura, a benevolência, a justiça, a indulgência. Nessa parábola,
O viajante ferido, quando Jesus se refere a esse movimento de irmos ao encontro do outro, o viajante ferido, ela é a humanidade. Somos nós, saqueados de nossos bens espirituais, de nossa liberdade, pelos poderosos do mundo, ou pelas situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia, pelas dificuldades financeiras, pela falta de alimento. Quantas pessoas não vão dormir com o estômago vazio? A gente já parou para pensar nisso? Essa humanidade ferida, essa humanidade que não tem um teto, essa humanidade que não tem alimento, essa humanidade que está nas ruas, sem ter um lar, sem ter um abrigo, sem ter alimentos, sem ter famílias. Essa humanidade que às vezes não tem um emprego, que mora em barracos, que mal se alimenta, que não tem acesso à saúde, à água encanada, que não tem acesso a serviços de esgoto, serviços básicos, necessidades básicas que o Estado deveria manter. Essa humanidade que não tem acesso aos benefícios de uma internet que leva informação, que leva ajuda, que leva socorro, que nos dá conexão com o resto do mundo, um pedido de socorro, de ajuda no momento de dificuldade ou de dor. Essa humanidade ferida e saqueada nas suas necessidades básicas é aquele homem ferido, desnudo, jogado à beira da estrada, semi-morto. O sacerdote e o levita significam também os poderosos das religiões, que ao invés de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dogmáticos e do culto de suas igrejas. Mas não só de igrejas, como nós colocamos igreja como os outros. Nós também somos uma igreja. Nós também somos o levita. Nós também somos o sacerdote. Quando nos fechamos, mas o Espiritismo não tem dogmas. Quantas vezes nós não julgamos o nosso próximo porque ele não comunga da nossa fé da forma que nós comungamos? Quantas vezes nós não discutimos a doutrina achando que a nossa interpretação é melhor que a do outro? Quantas vezes uma casa espírita já não pediu alguém que se retirasse por estar com uma roupa muito alta, ao invés de trazer um pano, colocar sobre o seu colo e permitir que assistisse a palestra, ou colocar um lenço sobre os seus ombros para cobrir a nudez superior, permitir que a pessoa assistisse a palestra? Quantas vezes em casas espíritas nós achamos que alguém está alcoolizado, ou está mal vestido, é um mendigo, está alcoolizado, vai incomodar, ou é uma pessoa que tem transtorno mental, e nós pedimos que ela se retire, ou barramos a entrada? Quantas vezes em casas espíritas a direção também não afasta trabalhadores ou pessoas que estão no estudo, porque elas questionam. Coisa mais chata, a gente está ensinando alguma coisa, alguém fica questionando. Pessoas que se incomodam. Então, não somente os outros, nós muitas vezes somos padre e o levita, que viramos as costas e fechamos o nosso coração ao nosso próximo. O samaritano que se aproximou e atou as feridas, deitando nelas azeite e vinho, é Jesus Cristo. O azeite é o símbolo da fé, o combustível que deve arder nesta lâmpada, que dá claridade para a vida eterna e sua doutrina. O azeite é o combustível que deve arder, iluminando o nosso íntimo. Essa fé ardente que nós devemos ter. Uma fé
que já não crê em Deus? Porque nós já não precisamos, passamos da fase de acreditar. Nós já estamos na fase da certeza. Será que já não temos provas suficientes para dizer, eu não creio em Deus, eu tenho certeza, eu não creio na vida eterna, eu tenho certeza, eu não creio que aqueles que já se anteciparam pela porta, pelo umbral, pelo portal do desencarne, sobrevive e pode vir falar comigo, eu tenho certeza. Nós já passamos da fase das dúvidas, simplesmente crer. Porque quem crê pode descrer. Nós já estamos na fase da certeza. O Espiritismo, no início, ele trabalhou com as mesas girantes, com aquelas experiências. Depois, ele lutou contra aqueles que queriam destruí-lo, né? Nós tivemos lá o Alto Barcelona, quando mais de 300 livros espíritas foram queimados. E Kardec e aqueles que estavam iniciando a doutrina espírita, né, que estavam se integrando a ela, que estavam começando, tiveram que lutar contra essas pessoas. Até em nossa terra, Brasil, na época do governo militar, havia também lutas, porque quantas vezes as casas espíritas eram tomadas pelos militares, porque eram grupos que se reuniam, então poderiam estar ali tramando contra o governo, eram levados para delegacias, então havia livros de assinatura para controlar quem entrava, quem sabia, e a polícia tomava conta. Isso era uma época de luta. Hoje nós passamos por isso? Não. Nós somos livres. Nós temos a liberdade de culto, a liberdade de ideologia, a liberdade de ideais, de reunião. Então hoje o Espiritismo, nessa terceira fase, ele é só religião, ele é só moral. Então nós estamos na fase de só nos preocupar em estudar e vivenciar, de colocar para dentro e colocar para fora o que aprendemos, usando. Olha que caminho longo que outros fizeram antes de nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Hoje, 22 de abril, 4 dias depois do Dia Nacional do Espiritismo, 18 de abril, 4 dias, 168 anos do Espiritismo, do Livro dos Espíritos. Quantos tiveram que se esforçar e lutar para que hoje nós estivéssemos aqui com essa liberdade? Então nós já não estamos mais na fase das experiências, eu creio, eu não creio. Nós já estamos na fase das certezas, das vivências, da experiência prática, de colocar em prática o que nós recebemos. O vinho na parábola é o suco da vida, é o espírito da palavra. Porque a palavra tem um espírito, tem um entendimento. Esse é o vinho que pensa as feridas da humanidade. Será que nós estamos usando esse vinho, o espírito da palavra que nós bebemos aqui, em cada noite que nós viemos aqui, que vimos aqui para nos banquetear numa palestra? Será que nós estamos sorvendo esse vinho, guardando somente para nós? Ou estamos usando para pensar a ferida alheia? Porque a caridade não é um movimento de fora para dentro, é de dentro para fora. Mas eu já dou dinheiro, eu dou alimento para a cesta básica. Ótimo. Porque é preciso também aplacar a fome do corpo físico. Mas se nós podemos fazer mais do que isso, nós devemos. Ouvir o outro é caridade. Quantas pessoas buscam as casas espíritas e não conseguem alguém que chegue até elas, pela primeira vez, você vê que a pessoa está vindo ali pela primeira vez, ninguém chega para receber. Meu irmão, você está vindo aqui pela primeira vez, entrega uma mensagem, fala, se apresenta a casa, fala, se coloca à disposição. Muitas pessoas
estão desesperadas por um ouvido. Quanta dor nós trazemos na alma. E tudo que nós precisamos é falar, muitas vezes. E muitas vezes nós temos a palavra, nós temos o ouvido. Se nós não tivermos o que ouvir, não soubermos aconselhar, dê o seu abraço. Vem cá, meu irmão. Como diz Pedro, melhor que eu tenho, eu lhe dou. Se nós só temos um abraço, um carinho, vamos dar esse abraço, essa troca de energia. Quantas pessoas, você chega nelas e dá um abraço, as pessoas estão tão feridas, conforme se elas não estiverem acostumadas, elas choram. Porque é muita energia que você dá com um abraço. E o outro está carente. Nós vivemos um movimento de reclusão que está na contramão da nossa história e da nossa evolução. Nós somos seres de viver agregados. E nós fomos segregados, separados na pandemia. E quando aqueles 2 longos anos terminaram, nós continuamos fechados. As pessoas muito mal apertam a mão. As pessoas não se abraçam, não se beijam. Eu não sei vocês, mas eu sinto falta de abraço. Eu sinto falta de gente. Eu estava acostumada a abraçar, beijar, todo mundo chegar, se abraçar. Isso faz falta. E nós temos negado isso ao outro. Porque nós passamos a viver com medo. O medo mata. Porque o medo nos fragiliza. O medo mexe com o nosso corpo. A dor que o medo mexe conosco, alma, né? E enfraquece as nossas defesas. Enfraquece as defesas do nosso corpo. E baixa a nossa imunidade. É melhor você abraçar com vontade, com coragem, tocar o outro e deixar o coração estar em contato com o coração, porque um abraço é isso, é coração com coração. E permitir essa troca de energia e se fortalecer nessa confiança dessa troca. Do que você viver com medo e baixar a sua imunidade. Vamos ouvir mais, olhar no olho do outro, nos olhos do outro e conversar. Faz falta. Nós abandonamos, às vezes, dentro de casa. Nossos irmãos, os nossos tios, o irmão difícil, o pai e a mãe que a gente não tem um bom relacionamento, ou o filho que não é fácil, ou aquele sobrinho, ou aquele primo. Evitamos a tia chata, ou o tio chato, inconveniente. Só que essa parte da humanidade que está mais próxima de nós, uma razão. Nós somos devedores deles ou eles de nós. É com eles que nós temos que ter esse contato mais íntimo e nos harmonizar. Por isso que eles estão próximos. E a caridade começa dentro de casa. Não adianta eu ir lá para fora, fazer campanha do quilo, participar de sopa, fazer doação, distribuição, se eu não consigo falar com quem está dentro da minha casa. Às vezes, aquele irmão, quanto tempo que você não fala com o irmão que está distante? Quanto tempo que você não fala com sua mãe? Ou um filho que fez uma escolha diferente daquela que eu queria, que eu idealizava, escolheu um caminho diferente do que eu idealizava para ele, mas era a vida dele, mas eu não aceitei. Eu parei de falar com aquele filho. Será que não existe um amigo do qual a gente se afastou por uma ideologia, por ideal qualquer que é diferente do meu? Por que é tão difícil aceitar que o outro pensa diferente de mim? Pensem naquela pessoa que vocês pararam de falar, mas era tão bom ter amizade dela. Pega o telefone, procura. Às vezes a gente briga, se afasta de pessoas amadas, queridas por tanto tempo.
por melindre, por orgulho, por vaidade da nossa parte. É difícil dar o braço a torcer, né? Medo de ligar e o outro não querer atender. Faça a sua parte. Ou, pelo menos, dentro de você, tire aquilo que te magoa. Se o outro não aceitar, perdoe. Que o perdão não é um movimento de você com o outro, é de você com você. É dentro de você. E é um problema que você vai resolver com Deus, com a sua paciência. Não é com o outro. Será que nós estamos usando o vinho, que é a sabedoria, que é o Espírito da palavra de Jesus, de forma sábia? Ou estamos guardando esse vinho só para nós, sem usar? Saber, ter o conhecimento, não usar é o mesmo que não ter. E quando aquele samaritano, no dia seguinte, saiu da hospedaria, dirigiu-se ao hospedeiro e deixou 2 denários com ele, para que ele tratasse do doente. Esses 2 denários são a caridade e a sabedoria. O mais que o enfermeiro, que o hospedeiro ali gastasse, resume-se na abnegação, nas vigílias, na paciência, na dedicação, cujos feitos serão todos recompensados. Enfim, o hospedeiro representa aqueles que receberam os seus ensinos, ou seja, os ensinos de Jesus, e os denários, que são a caridade e a sabedoria, para cuidarem daquele viajante ferido e saqueado. Que, enfim, é toda a humanidade. Somos nós, feridos e saqueados no nosso íntimo, nos nossos sentimentos, nas nossas dores. Esses 3 itens, 1, 2 e 3 do capítulo 15, ele enfatiza a caridade e a humildade, que são o contrário do egoísmo e do orgulho. Essa salvação, ela nunca vai vir de fora. Jesus, eu tenho que aceitar Jesus porque ele veio para me salvar. Jesus não veio para nos salvar, simplesmente vindo e morrendo na cruz. Ele veio para exemplificar. O salvamento que ele nos oferta, essa salvação, está nos seus exemplos, nas palavras que ele disse e que ficaram para nós de forma velada, porque não tínhamos condições de entender. Quando ele diz, no último sermão, no cenáculo, na última ceia, cenáculo é sala de refeições, quando ele está lá reunido na última ceia, porque ele sabia que seria a última oportunidade para estar com os amigos, então ele os reúne e vai jantar com eles e conversar. E ali ele faz o último sermão, que será uma semana. Naquele momento ele disse que se os discípulos guardassem os ensinamentos dele, ele pediria ao Pai que mandasse um outro consolador. Um outro consolador que ficará com vocês por toda a eternidade. Bom, esse consolador diria toda a verdade, significa que Jesus não disse toda a verdade. Mas os ensinamentos dele, se nós guardássemos, nós estaríamos aptos a receber o Consolador. Se esse Consolador ficará conosco por toda a eternidade, estará em nós, não pode ser uma pessoa. Tem que ser uma doutrina, um conhecimento, porque nós vamos absorvê-la e tudo que nós aprendemos fica conosco. Tudo que de fato nós aprendemos, se nós aprendemos, gera mudança. Se gera mudança, eu me modifiquei, está em mim. Por toda a eternidade. Ninguém tira. Mas se nós estamos hoje bebendo vinho do Consolador,
dessa doutrina que veio revelar tudo que ficou velado. Ele veio revelar, ou seja, tirar o véu de tudo que Jesus disse que nós não podíamos entender. Esse vinho, que é o espírito do ensinamento, nós vamos guardar esse vinho, beber, nos embriagar e ficar com ele só para nós? A salvação não é um movimento de fora para dentro. É um movimento de dentro para fora. Então a nossa salvação, ela não pode vir de fora. Ela está cada um de nós. Eu sei que não é fácil manter a paciência, engolir aquelas palavras que nós temos vontade de dizer no trânsito, ou quando alguém nos incomoda ou nos causa algum embargo na nossa vida no dia a dia. A gente pensa em falar, às vezes fala. Mas se nós começarmos aos poucos, dia a dia, aos pouquinhos, aí controlando essa impaciência, o orgulho que não nos permite dizer, tá certo, desculpa. Mesmo quando a culpa é do outro, você diz, me desculpe. É orgulho nosso. Se a gente começar a trabalhar a humildade em nós, no nosso dia a dia, nós vamos conseguir não explodir. Nós vamos rachando aos poucos. Assim como aquele mercador, nós vamos nos deixar tocar pelo vinho da sabedoria que nós recebemos. E aos poucos nós vamos quebrando esta casca do endurecimento, do nosso orgulho, da nossa arrogância, do nosso egoísmo, naquele movimento que eu faço até o outro, que seja para doar uma moeda, ou para dizer, meu irmão, desculpa, hoje eu não tenho. Porque quando alguém lhe pede, pelo menos você olha nos olhos e diz, desculpe-me, hoje eu não tenho. Se olha nos olhos e dirige a palavra ao outro, você deu uma satisfação, você criou uma moeda. Se nós começarmos a quebrar esta casca endurecida do nosso orgulho e do nosso egoísmo, nós vamos conseguir permitir que Jesus entre, conforme o mercador permitiu. Se deixar tocar de compaixão por aquele leproso, conforme o samaritano, que era tido como homem de má vida, se deixou tocar por compaixão. E nós temos nos deixado tocar pela compaixão. Quando Kardec criou, no Evangelho a insígnia, fora da caridade não há salvação, ele estava fazendo mudando uma frase da época que era fora da igreja não há salvação. E fora da caridade não há salvação, ele está seguindo os ensinamentos de Paulo, né, que diz que, ainda que ele falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Porque isso não é música do Legião Urbana, é uma música do Legião Urbana. Mas não foram eles que disseram isso, né? Eles copiaram Paulo, né? Paulo que disse que não adianta você fazer coisas se não tiver amor, se não se deixar tocar pelo amor, de nada vale. E Kardec, copiando Paulo e fazendo uma paráfrase com a frase da igreja, fora da igreja não há salvação, ele disse, fora da caridade não há salvação. Mas não é somente uma caridade externa que faz e deixa um ladinho de fora para que alguém veja e comenta. Nós não temos a vaidade, né? De falar, eu fiz isso, eu faço isso. Eu digo porque às vezes eu faço alguma coisa e quando eu vejo, eu começo, eu fiz isso, eu pensei, caramba, já falei. Mas eu já percebo se eu falo. Então a gente já começa a se vigiar e orar e pedir para que a gente
Faça sem deixar, né, uma beiradinha de fora para os outros verem. Não deixar. Porque é um problema entre nós e Deus que nós fazemos. E quando a gente faz para ganhar o aplauso do mundo, a gente já recebeu. Então a gente tem que fazer em silêncio, sem ficar mostrando, sem ficar anunciando, sem ficar badalando sinos, né, para que os outros vejam. E, que beleza. Mas a gente ainda tem esse orgulho, essa vaidade, né? Mas é a gente ter consciência e ir aos poucos, nos lapidando. A gente vai conseguir. Eu preparei o poema do Ilustre Visitante, que foi psicografado por Divaldo Pereira, que fala sobre os mistérios da magia e da caridade, né? Que é poema exatamente aquilo da história que eu contei. Mas vamos ao poema que ele é bonito e vale a pena. Ainda temos 2 minutos, dá tempo. De cânhamo teci sua coberta, de cana de bambu fabriquei seu leito, de uvas verdes fiz seu vinho, de barro modelei sua tigela, de sândalo estabeleci o perfume, de massa ázima eu fiz seu pão, de tranças estabeleci a esteira. Depois deitei, esperando pela sua chegada. Adormeci e sonhei um sonho de luz. Quando eu despertei, a casa estava impregnada de sândalo. Então abri a porta. O vento entrou, diminuindo a canícula que me abrasava. Quando eu abri a porta, o sol entrou, tímido a princípio, para logo em seguida tomar todos os cantos dos nossos aposentos. Quando abri a porta, a música da praça do mercado invadiu-me, assaltando meu silêncio. Quando abri a porta, estava expectante pela presença do meu ilustre convidado. Olhei para a soleira e percebi um mendigo da casta dos intocáveis. Surpreso, não sabia o que fazer. Ali estava na mesa o alimento, o sândalo invadindo-nos o espaço, a esteira colocada no lugar justo. Fiquei pensando em atendê-lo, mas ao mesmo tempo veio-me o impulso de o repudiar. Então, pensei, o que faria o meu ilustre visitante se estivesse no meu lugar? O sol bateu na minha face. O vento desanuviou os meus pensamentos perturbados. E a música encheu-me de alegria. E eu dei-me conta, movendo os meus braços e tomando o lazarento e conduzindo-o para o interior do meu lar. Banhei-o, com o manto o vesti, com o pão e o vinho o alimentei. Desejei fazer algo mais, perfumei-o, e algo mais se saltou ao meu coração. Desejei abraçá-lo, e assim o fiz, e ao abraçá-lo, estabeleceu-se uma transformação, de súbito, da face escura daquele pobre miserável da casta dos intocáveis. Transmutou-se nos seus olhos 2 luzes que me contemplaram com compadecimento. Suas mãos, antes encardidas e encarquilhadas, se transformaram em 2 taças de brilhantes cristais. Sua roupa suja, asquerosa, transmutou-se numa túnica de alvura ímpar. Perplexo, dando-me conta surpreso do que estava acontecendo, contemplei-o e ele apenas me sorriu.
E eu entendi a mensagem do ilustre visitante. Curvei-me. E desde aquele dia, nunca mais deixei de acolher aqueles que batem à minha porta, a porta do meu coração. E todas as vezes que eu o faço, vislumbro a face suave e serena, doce e compassiva do meu ilustre visitante. Essa é uma psicografia de Rabindranath Tagore, feita por Divaldo Franco. E ela, nessa metáfora, né, acerca desse ilustre visitante, fala da magia da caridade. E vem de encontro às nossas necessidades de abrir a nossa porta e receber esse ilustre visitante que sempre nos aparece na forma de mendigos, de doentes, de encarquilhados, de pedintes. Nessa humanidade alquebrada, assaltada, caída, doente à beira da estrada, da qual nós ainda fazemos parte. Boa noite a todos. E eles vão tocar 2 músicas, Matheus? Vai tocar uma música, depois você faz a prece pra gente, por favor.